Tem algo acontecendo no seu corpo, mas você não sabe o que é. Você sente que está fazendo tudo certo, comendo melhor, treinando melhor, até tenta dormir melhor, mas os resultados não vêm. Parece que seu corpo não está reagindo, e aí você começa a duvidar. Será que é genética? Será que meu corpo que é mais lento mesmo? Será que tem alguma coisa errada comigo? Só que a resposta está no que ninguém te ensina. O seu metabolismo não responde ao seu esforço, ele responde à estratégia certa. É aquilo que você repete todo dia sem perceber. Hoje você vai descobrir os comportamentos invisíveis que estão travando o seu metabolismo. Você vai entender por que comer pouco demais pode te fazer engordar e também por que treinar errado pode te travar. E o mais importante, como reacender o motor do seu corpo para que ele fique acelerado e virando uma máquina de queimar gordura. Se você me seguir até o final, você não só vai entender o que está te travando, como vai enxergar tudo que você precisa para transformar o seu corpo, mesmo que ele tenha estagnado há vários meses. Então esse vídeo é para quem cansou de tentar e quer destravar o seu corpo de uma vez por todas e saber o que funciona, o que não funciona para o seu metabolismo. Então, se você quiser reconquistar o controle do seu corpo e fazer seu metabolismo funcionar de verdade e virar um expert em metabolismo, saber tudo que vai acelerar ele, tudo que vai atrapalhar, fique até o final, que eu ainda vou te dar um passo a passo de como aplicar isso no seu corpo. Mas antes, eu sou Brano Moura, nutricionista, 4 pós-graduações. Minha missão aqui é te ensinar a colocar o shape de forma muito mais fácil, prática e rápida. Então fica até o final desse vídeo que você vai se surpreender. Então vamos começar. O que é o metabolismo? Ele nada mais é do que o conjunto de reações do seu corpo que acontecem para manter você vivo. Mas quando a gente fala de metabolismo no dia a dia, a gente está falando de energia. Quanto o seu corpo gasta de energia. E esse gasto é dividido em partes. Tem a taxa metabólica basal, que é o quanto que você gasta sem se mexer, basicamente. Só para manter sobrevivendo. Tem o NEAT também, que é o quanto você gasta se locomovendo, mas sem ser exercício em si. Tem o TEF também, que é o efeito térmico dos alimentos, principalmente da proteína, que é o quanto que você gasta para digerir a comida que você come. E tem o TEA também, que é a termogênese do exercício físico, que é o quanto que você gasta da musculação, corrida e outras coisas que você faz. E tem um gasto calórico diário total, que é a soma de tudo que eu falei antes, para ver realmente o quanto que você gasta de fato. Então já vou adiantar uma coisa, metabolismo não é um diagnóstico médico, não é uma coisa de uma doença, nada do tipo. Se você está com metabolismo lento, isso significa que você pode estar com a massa muscular baixa, você pode fazer pouco movimento durante o dia, você pode ter pouca proteína na dieta, você pode estar com o seu sono ruim, ou você pode estar em alto estresse crônico. Tudo isso que eu falei reduz a eficiência do metabolismo e pode te fazer falhar nos seus resultados sem você saber de fato que está com isso. Então vamos começar falando da diferença entre emagrecer e perder peso. Muita gente faz dieta e vê perder 3 quilos e acha que perdeu 3 quilos de gordura. Só que emagrecer é perder gordura corporal. Perder peso é você perder qualquer coisa. Tem glicogênio muscular, tem glicogênio hepático, tem água, tem sais minerais, tem gordura, tem proteína, massa muscular, tem várias coisas. Então, quando a pessoa não faz um treino bom, ou não treina, mas faz a dieta restrita e começa a perder peso muito rápido, ela não está perdendo muita gordura. Existe um limite de gordura que você pode perder, e ele é baixo. Então a dieta errada leva a perder músculo, e o músculo leva o metabolismo a ficar mais lento. E aí a pessoa vai ficando com o metabolismo mais lento, mesmo perdendo peso. Ou seja, daí que nasce o efeito sanfona. Restrição demais, perda de massa, metabolismo lento, muita fome. Então o que realmente importa para emagrecer de fato? Composição corporal. É você ganhar massa e perder gordura. Porque ganhando massa você queima mais gordura, fica mais acelerado, e queimando mais gordura você vai ficando do jeito que você quer, emagrecendo. E para isso o que precisa? A dieta tem que ter proteína suficiente para manter a massa, tem que ter um treino decente com sobrecarga progressiva para você ir ganhando massa ou mantendo o máximo possível, e você tem que ter um plano estruturado de emagrecimento para não ficar estagnado. Então agora vamos para os mitos, as coisas que
Dizem que aumenta o metabolismo, mas na verdade não aumenta. Primeira coisa, termogênico. Achar que os termogênicos vão acelerar o metabolismo. E eles têm um efeito muito pequeno comparado a todo o gasto que a gente tem. Vamos supor aí uma cafeína vai aumentar 60 calorias por dia, uma dose normal de 200. Isso significa que não faz quase nenhum efeito. Só que aumenta a quantidade de estresse no seu corpo, que pode fazer piorar. Pode atrapalhar o sono, que vai fazer piorar o metabolismo também. E o efeito passa rápido, você se adapta muito rápido. Então tem essas três coisas. Só que, como é que ela pode fazer efeito? Se você tomar um café e começar a gastar mais calorias por causa disso. Por exemplo, eu tomei um café, fiquei animado, e aí eu comecei aumentei a quantidade de exercícios durante o dia. Coisa que eu não fazia antes sem tomar o café. Então aí sim você vai saber usar ele de forma eficiente. Isso vale também para termogênicos que são mais fortes, que vendem por aí nacionais, com energéticos ou cafeína e taurina. Eles não têm um gasto calórico significativo de acelerar o metabolismo. Então isso é mito. Mas eles vão te deixar estressado e estado de alerta. E isso pode ser uma faca de dois gumes, como eu falei. Então vamos para o segundo mito. Comer de 3 em 3 horas acelera o metabolismo. Mito. O número de refeições não vai mudar o metabolismo, e sim a quantidade de calorias totais. Tanto que o jejum intermitente também não vai desacelerar o metabolismo. Mantém o metabolismo igual. Só que comer mais vezes tem uma eficiência melhor na síntese de proteína, que pode ajudar a se recuperar mais rápido, e também tem efeitos bons na saciedade. Então é por esses motivos, mas não vai gastar mais caloria durante o dia. Número 3, água com limão, chá seca a barriga, detox, sei lá o que, dieta anti-inflamatória. Isso aí não acelera o metabolismo. Também é um mito, galera. Então, não aumenta o gasto calórico, não ativa o metabolismo e só serve como ritual. E se você acreditar nisso, é um placebo da sua mente. Mas beber água com limão não te faz emagrecer e nem acelerar o metabolismo, mas pode te fazer começar o dia bem e tomar melhores escolhas. E aí essas melhores escolhas podem te fazer emagrecer. Número 4, ficar sem comer vai acelerar a queima de gordura. Esse é um erro clássico. Quanto mais tempo sem comer, mais vai emagrecer? Nunca. Passar fome só vai gerar perda de músculo. Você não vai emagrecer mais por isso, porque o corpo vai compensar de uma forma ou de outra. Isso também vai levar à compulsão depois, você passar por longos períodos de estresse e passando fome. E também o metabolismo vai se adaptando ao tempo sem comer e vai desacelerando também para reduzir o gasto calórico, como uma forma de resposta à sobrevivência. Então, ficar muito tempo sem comer vai te deixar fraco, estressado e não vai acelerar o metabolismo. Só vai te fazer ter mais dificuldade de queimar gordura, a não ser que seja o jejum intermitente controlado. Então, número 5, jejum intermitente acelera o metabolismo? Mito. Jejum é uma ótima ferramenta para queimar gordura se você souber usar. Tem até um vídeo no canal falando sobre isso. E ele pode melhorar essa questão metabólica em algumas pessoas adaptadas, fazendo você usar mais gordura como energia. Mas ele não vai queimar maior quantidade de gordura. Se ele for usado por pessoas que não estão numa dieta boa, que não estão num treino bom, tendo sobrecarga progressiva, e também estão num sono ruim, só vai piorar a situação. Então, esquece jejum para essas pessoas e veja o vídeo do meu canal. Porque jejum tem que ser usado com inteligência, não desespero. Número 6. Suar no treino vai emagrecer mais rápido. Felizmente, suar não é uma questão de você gastar mais caloria, e sim uma regulação da temperatura corporal. Suor é apenas perda de líquido, não tem relação com o gasto calórico. Não quer dizer que você queimou mais gordura, só quer dizer que você desidratou. Então, treinar pesado com mais carga, mesmo que você sue menos, vai ser melhor para acelerar o metabolismo do que suor. Mas o ideal é fazer os dois, tanto o treino de força quanto o aeróbico. E aí fica perfeito. Número 7, cinta modeladora, plástico filme e sei lá o que. Essas coisas também não funcionam, galera, para acelerar o metabolismo. E nem sauna. Não tem nenhum efeito sobre o metabolismo, não tem efeito sobre a queima de gordura e pode até atrapalhar a respiração ou causar algum tipo de desconforto muscular. Faça isso apenas se você gostar de fazer isso, mas não pensando em acelerar o metabolismo ou queimar mais gordura. Elas até podem funcionar se for aumentando a quantidade de calor e perder líquido. Seriam bons no começo, mas depois não vão funcionar para o metabolismo nem para a queima de gordura.
Agora que acabamos com todos os mitos, vamos falar do que realmente funciona. Não na base do achismo e tal, mas sim na teoria e prática, por mais de 12 anos de experiência, mais de 5.000 alunos e muita teoria, muito estudo. Então vamos lá. Primeira coisa que funciona, ganhar massa muscular. Primeiro, que o músculo ele aumenta a sua taxa metabólica basal. Para cada quilo de músculo você vai queimar, eu acho que é 13 calorias, um número próximo assim. Segundo, você melhora sua sensibilidade à insulina. Isso quer dizer que o músculo puxa mais carboidrato para dentro dele. E normalmente esse carboidrato poderia ser armazenado como gordura. E aí vai para o músculo. Então isso é muito eficiente para queimar gordura e não ganhar mais gordura. Segunda coisa, treinar com carga de verdade. Quanto mais pesado você treinar, mais seu metabolismo vai ficar acelerado. Mas não é qualquer treino, e sim um treino com sobrecarga constante, aumentando cargas e repetições dos exercícios ao longo do tempo. Isso funciona porque o treino de força aumenta o EPOC, né, que é o gasto pós-exercício. Ele gera microlesões, que essas lesões demoram um tempo para ser recuperadas, e isso faz com que gaste muita energia nisso. E treino com progressão, vai ganhar mais força, mais músculo e vai causar um aumento maior de metabolismo. Terceiro, aumentar o seu gasto calórico durante o dia. Você se exercitar mais, se tornar, movimentar mais. Isso é um dos maiores segredos para as pessoas que gastam muita energia ou querem ter o metabolismo acelerado. Eles têm uma rotina que eles se movimentam. Então, pessoas que têm esse estilo de vida mais movimentado têm uma facilidade enorme de queimar gordura, porque eles vão ter um metabolismo bem mais acelerado. E você conta aí horas e horas fazendo isso, pode aumentar mais de 1.000 calorias de gasto calórico. Número 4, comer proteína suficiente. A proteína é um macronutriente com maior impacto no metabolismo. E o efeito térmico do alimento, o TEF, né, da proteína, consegue chegar até 30%. Ou seja, 30% que você come já é gasto como energia. Sem falar que ela preserva o músculo, aumenta a saciedade, diminui a compulsão e melhora a resposta hormonal ao déficit calórico, fazendo você ficar com menos estresse, dormir melhor e ainda ficar com o metabolismo mais acelerado. Se você comer proteína em todas as refeições, seu metabolismo já começa a ficar diferente. Número 5, usar refeeds estratégicos. O que é refeed? Seria a refeição livre. Quando você fica em déficit calórico por muito tempo, o seu metabolismo começa a ficar mais lento. Então você precisa encaixar uma refeição livre calculada para você acelerar ele de novo. Então, o ideal para isso é que seja de carboidratos. Quanto mais carboidrato você mandar nessa hora, até um certo limite, né? E o limite é bem alto, melhor o seu corpo vai responder. Isso vai restaurar os níveis de todos os hormônios que controlam o metabolismo, que é leptina, T3, testosterona, e também vai melhorar outras vias metabólicas que vão encher o músculo de glicogênio. E quando acontece isso, também ocorre um gasto enorme de energia, acelerando ainda mais o seu metabolismo. Mas não é dia do lixo, hein? É o dia de melhora do metabolismo, vamos dizer assim. Número 6, dormir de verdade. Aquela noite de sono é necessária para você ter um descanso, ficar acelerado e acabar com o estresse, porque ele regula todos os hormônios que controlam o metabolismo, T3, GH, testosterona, cortisol, grelina, todos que controlam vão ser prejudicados se você não dormir bem. Se você dormir mal, o que vai acontecer da prática, né? Mais fome, menos energia, pior recuperação muscular, mais lento o metabolismo. Não tem metabolismo que fique acelerado com um sono muito ruim. É muito difícil. A tendência é você piorar o sono e você piorar o shape também. Número 7, controlar o estresse. O estresse acaba com tudo. Ele impede o crescimento muscular, ele impede a queima de gordura, ele ferra o sono, a libido, ele aumenta a fome, ele diminui o foco. Então, quer acelerar o metabolismo? Controle sua mente. Deixe ela calma, faça o que for preciso, porque vai ajudar muito. Número 8, os suplementos que ajudam um pouquinho no metabolismo, como eu falei antes, mas que tem um mínimo mesmo. Cafeína, chá verde, creatina, magnésio também é bom antes de dormir, tirosina é bom, ioimbina é bom. O melhor seria o ioimbina, só que eles não substituem nada do que você precisa de antes. Treino pesado, dieta boa, proteína, sono bom.
Tudo isso tem que ter, é o principal. Então, se você aplicar só metade dessa estratégia aí, você já vai ter um resultado incrível. Mas vamos lá. Existe também a termogênese e o aumento do metabolismo não associado ao exercício, que são coisas que aumentam a produção de calor no seu corpo. Que nada mais é do que você sentir frio, banho gelado, gelo no corpo, sensação de frio, piscina gelada. Tudo isso ativa um tipo de gordura no seu corpo chamado gordura marrom, que ele vai aumentar o seu metabolismo. E além de eles acelerarem, você fazer práticas diárias de banhos gelados te prepara para um estresse, um nível de estresse melhor. Então você acaba se tornando uma pessoa mais adaptada. E outra coisa, o calor excessivo não acelera o metabolismo. Então o frio bem aplicado pode ajudar muito a acelerar o metabolismo. Se você puder fazer, sempre coloque na sua rotina. E vamos falar agora de flexibilidade metabólica, um dos conceitos mais importantes e mais ignorados também. Nada mais é do que a capacidade do corpo alterar carboidrato e gordura como forma de combustível energético. O ideal seria o quê? Em repouso, ele está queimando mais gordura e no exercício intenso ele queimar mais carboidrato, que é uma fonte mais rápida. O ideal também é depois da refeição, ele usar aquilo que ele absorveu sem estocar em forma de gordura. E também durante o jejum, ele usar a gordura como energia. Então, pessoas que não têm essa capacidade, que nada mais é do que uma adaptação, vivem em hipoglicemia e compulsão, porque eles têm dificuldade de mobilizar as energias, precisam comer o tempo todo também, eles não conseguem usar a gordura direito como energia, e eles armazenam mais gordura mesmo comendo pouco. Então, isso pode fazer o seu corpo virar uma máquina desequilibrada, porque ele não consegue usar direito a gordura como energia. E isso também trava o metabolismo. E agora, como é que melhora a flexibilidade metabólica? Como eu torno o corpo uma máquina? Primeira coisa, treino de força. Segunda, proteína e gordura nas refeições. Terceiro, dê um espaço entre as refeições para o corpo usar a gordura como energia. 4, faça aeróbicos em jejum. 5, teste o jejum intermitente para ir trabalhando essa adaptação de maneira mais fácil, mas sempre aos poucos. Eu tenho um vídeo aqui do canal explicando tudo sobre. E número 6, controle o estresse e durma bem. Essa adaptação é o que todo mundo quer, porque você pega o carboidrato e preserva ele para fazer a musculação e exercícios que você precisa, e todo o resto do tempo você estaria usando gordura como energia. Assim você não ia engordar e toda a comida que você fosse ia para o músculo para você ganhar massa. Então você ia ficar com muita massa e pouca gordura e também não ia conseguir engordar praticamente nada. Então você criar essa adaptação é o ideal. Tem pessoas que já têm ela naturalmente altas. São pessoas que não engordam, por exemplo. Então dá para você se tornar alguém assim, de certa forma. Só que exige toda uma adaptação. Os atletas criam essa adaptação para alcançar o corpo que eles precisam ter para competir. Então agora vamos falar sobre um vilão absurdo, que é a inflamação de baixo grau. E o que seria isso? É você estar constantemente inflamado em baixos graus. E o que causa isso, né? Primeira coisa, alimentos ultraprocessados, industrializados, né? Segunda coisa, excesso de gordura visceral, de gordura no corpo, ou seja, a obesidade leva a isso. Número 3, estresse crônico. Número 4, sono ruim. Número 5, sedentarismo. Número 6, intestino desregulado. Ou seja, normalmente quem é obeso tem tudo isso ao mesmo tempo. E aí ele fica super inflamado. Tá, mas Breno, o que isso causa, né? Ele desacelera o metabolismo, ele aumenta a fome, diminui a saciedade, ele diminui o hormônio da tireoide, desacelerando ainda mais o metabolismo. Ele reduz a glicose que vai para o músculo, ela vai ser mais facilmente armazenada como gordura. Ele aumenta o estresse, fazendo com que você aumente ainda mais o acúmulo de gordura e atrapalhe o ganho de massa. Ele aumenta também o inchaço e a retenção do seu corpo. E ele também faz você produzir menos energia. Ou seja, sua taxa metabólica diminui. Traduzindo, você se esforça muito, mas tem muito pouco resultado. Isso é quando você está inflamado. Então, se você não resolver isso, seu metabolismo vai continuar lento, você com fome, entendeu? E lento.
Tá, mas como é que resolve isso, Breno? Primeiro, dieta. Corte os alimentos ultraprocessados. Melhore o consumo de fibras. Inclua alimentos anti-inflamatórios, como até temperos em si também, como açafrão, orégano, gengibre, ômega 3, azeite também é uma gordura boa que desinflama. Dormir bem, com qualidade, 8 horas, 7 horas, no mínimo. Quanto mais se você exercitar, melhor, porque vai combater isso também. Número 6, suplementar com ômega 3, se possível, também vai ajudar. Número 7, cuidar do intestino. Tomar probióticos, iogurte, Yakult Light. Tudo isso vai ajudar muito e diminuir os causadores, né? Os que causam dano, como industrializados, processados, molhos, né? Industrializados, temperos de industrializados, sazon, etc. Então, enquanto seu corpo estiver inflamado, você vai travar a queima de gordura, você não vai ter foco direito, não vai ter energia direito, não vai ter libido direito. Então, se você não resolver isso, sua vida vai ficar uma merda. Mas se você fizer o que eu falei, você vai conseguir resolver isso. Então, não precisa se preocupar que tem solução. É só você mudar seus hábitos. E uma coisa curiosa, o metabolismo masculino e feminino são diferentes. E eu vou já explicar por quê. A primeira diferença fisiológica é que as mulheres têm menos massa muscular que os homens, em termos de proporção, né, por peso corporal ali, de estrutura. Segundo, elas têm maior facilidade de acumular gordura por causa dos hormônios que a mulher tem, femininos. E terceiro, por causa do ciclo menstrual, tem mais oscilações hormonais. E isso também impacta hormônios do metabolismo, que pode diminuir o metabolismo e aumentar a fome. Mas será que isso é uma desculpa? Não, não é. Você já vê mulher tendo resultado aí. Então uma coisa importante não é que você deve copiar tudo que o homem faz, a mulher deve copiar o homem. E sim entender o contexto que a situação dela está. Então você vai continuar priorizando proteína em todas as refeições. O treino ainda vai ser pesado, mas não excessivo demais, por causa da quantidade de hormônios que você tem. Você vai respeitar suas fases menstruais e vai comer um pouco mais nas fases que você tiver com mais fome e vai apertar mais nas fases que você estiver melhor. Você não pode viver em restrição o tempo todo, porque isso vai causar vários tipos de problemas, desregulação do ciclo menstrual e também ansiedade e depressão com mais facilidade que nos homens. Então, por ter mais hormônios femininos que causam mais oscilações também emocionais, é recomendado que você cuide disso no sentido de fazer práticas que estimulem a regulação emocional, como yoga, meditação, caminhada, ou só controlar a respiração e amenizar os efeitos da mente. E uma coisa importante também, agora para homens e mulheres, todo mundo, que o metabolismo não trava de um dia para o outro, ele vai travando aos poucos. E essa desaceleração que ele vai fazendo tem um nome que se chama termogênese adaptativa. Nada mais é do que o corpo entra em estado de sobrevivência e ele reduz o gasto calórico para sobreviver. E aí aumenta o hormônio do estresse, desacelera a tireoide, diminui o metabolismo, diminui a leptina também, que controla o metabolismo e aumenta e causa saciedade. Ou seja, a fome aumenta, a energia cai e a força também. E vão acontecer quedas sem você perceber. Como? Você vai se movimentar menos durante o dia. Seu corpo vai ficar mais preguiçoso e vai economizar energia de certa forma, inconscientemente. 2. Sua força no treino vai diminuir, então ele vai poupar energia também dessa forma, fazendo o metabolismo ficar mais lento. 3. Se você não pesa a dieta, você vai acabar botando mais comida sem perceber, como uma resposta inconsciente do corpo. 4. Ele tende a piorar o sono por estar com os hormônios do estresse mais altos. Isso vai fazer você se demorar mais para se recuperar. E aí o que acontece? Você mantém todo o plano e aí fica estagnado, porque você está gastando menos energia e seu metabolismo está ficando mais lento também. E aí você para de emagrecer. Você entra, fica estagnado e acha que é sua genética. Mas na real você entrou num estado de adaptação. Seu corpo precisou desacelerar para economizar energia, só isso. E aí como é que você resolve essa questão? Primeiro, refeeds estratégico, refeição livre que eu falei mais cedo. Segundo, manutenção calórica cíclica. O que é isso? Depois de um tempo fazendo uma fase de emagrecimento, você tem que fazer uma fase com mais altas calorias para regenerar o metabolismo e tirar o corpo desse estágio. 3. Você tem que treinar sempre muito intenso. Quanto mais pesado você for, mais o corpo vai demorar para
entrar nesse estado. 4. Sempre priorizar a proteína na dieta para ele manter com o metabolismo acelerado e a massa magra sempre alta. 5. A dieta tem que ser por fases. Emagrecimento e aí manutenção, regula o metabolismo e depois você volta a secar para outro protocolo de emagrecimento ou outra coisa que você quiser fazer. Sem fazer isso, você fica estagnado, não consegue evoluir e desiste. Número 6, cuidar do sono e do estresse. Percebeu que isso é um fator comum entre tudo, né? Porque ajuda a ganhar massa e ajuda a perder gordura, diminui a fome, aumenta a saciedade. Tudo que você quer, ele faz. O sono de qualidade e a diminuição do estresse. Então agora vamos para como saber se o metabolismo está ruim. São coisas bem claras. Primeira coisa, cansaço constante, mesmo dormindo bem. Isso vai fazer com que o seu metabolismo estiver lento. Segunda coisa, sentir frio demais em ambientes que as pessoas não estão sentindo frio. Número 3, você tem muita facilidade de ganhar gordura. Número 4, você perde força e massa magra em relação a antes. Número 5, você tem muita fome à noite ou compulsão alimentar. Número 6, seu sono é muito leve e você sente que não descansou. Número 7, você não tem libido direito, você está com queda de libido. Número 8, você retém muito líquido e seu peso varia e oscila demais. Mas calma, se você tem um desses, você não está condenado. Mas agora que você entendeu tudo de metabolismo, eu vou te passar tudo que você precisa fazer para deixar ele acelerado, que assim fica mais fácil. Então agora vamos resumir tudo que reacende o metabolismo para ficar bem claro para vocês. Treinar pesado de 4 a 6 vezes por semana. Priorizar proteína em todas as refeições. Movimentar o máximo possível ao longo do dia. Usar sempre refeeds e manutenção para regular o metabolismo. 5. Sempre dormir de verdade, ter um ótimo descanso, dormir bem. 6. Controlar o estresse para ele não causar problemas a você. Se precisar, use truques para regular a mente. 7. Alguns suplementos que podem ajudar você, mas que não fazem a diferença que você acha que faz. Cafeína, chá verde, ioimbina, tirosina, magnésio, ômega 3, multivitamina e creatina. Então agora você já sabe tudo sobre o metabolismo, tudo que atrapalha, tudo que você precisa fazer e se sua situação atual tem a ver com o metabolismo ou não. Agora, se você quiser um plano prático, sem calculados, que mostra o que você deve fazer, o que você deve comer semana por semana, eu tenho Dieta Fácil, que nada mais é do que eu ensino você a montar a dieta, só que você não calcula nada. Você já vai ter refeições livres programadas para você conseguir fazer e aí você escolhe o que você quer comer, já inclusas no protocolo de emagrecimento. Você sabe exatamente o que você vai mudar semana a semana na dieta para você continuar evoluindo e não estagnar. Lembrando que esses protocolos que eu fiz são baseados nas mais de 12 anos que eu tive por mais de 5.000 evoluções que eu já fiz. Então são os melhores protocolos de emagrecimento. Então, se você quiser destravar de vez e manter seu metabolismo sempre no máximo, no talo, e evoluir no shape, que é o que importa, né? Ter resultado, vê o link lá na descrição e entenda passo a passo como é que funciona lá no site. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e dá aquele like que vai ajudar muito. Até a próxima, hein?